Boa noite. Boa noite. Momentos de fé, comunhão e renovação do chamado. Seminaristas de várias nacionalidades estão em Roma para o jubileu dedicado a eles. Papa Leão XIV confirma a eleição de novo custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião. Relatório revela transformações no uso da terra nos últimos 40 anos no Brasil. Em São Paulo, nem o frio espantou a fé. Com alegria e devoção, fiéis se reuniram para celebrar São João Batista. Ensinamento de Monsenhor Jonas Abib inspira projeto com crianças no interior de São Paulo. E no futebol, as últimas informações do Mundial de Clubes. Está no ar o Canção Nova Notícias. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Vaticano celebra mais um jubileu temático do Ano Santo, agora voltado aos seminaristas. Futuros sacerdotes de diversas partes do mundo participaram de um momento de reflexão vocacional com o Papa Leão XIV. A alegria dos seminaristas, vindos de várias partes do mundo, para o jubileu dedicado a eles na Basílica São Pedro. Papa Leão XIV, como um pastor no meio do rebanho, recebeu carinho e retribuiu com uma saudação. Obrigado, porque com essa energia vocês alimentam a chama da esperança na vida da Igreja. O pontífice disse que o seminário deve ser uma escola dos afetos, principalmente no contexto atual, marcado pelo conflito e pelo narcisismo. Aos futuros sacerdotes orientou: assim como Cristo amou com o coração de homem, vocês são chamados a amar com o coração de Cristo. Sem a vida interior não é possível, nem mesmo a vida espiritual, porque Deus nos fala exatamente ali, no coração. Leão XIV os encorajou a invocar com frequência o Espírito Santo, pois através dele é possível ter um coração dócil capaz de acolher a presença de Deus e de ter a atenção voltada ao próximo. Soprattutto, come faceva Gesù. De modo especial, como fazia Jesus, saber ouvir o clamor dos pobres e oprimidos e dos jovens que buscam um sentido para a própria vida. Uma experiência muito forte é renovar o discernimento, o chamado, naquilo que Deus nos confia. Muito emocionante, uma espiritualidade profunda. E o Papa Leão, ele, na sua colocação hoje na audiência, ele falava sobre o discernimento, como é importante ouvir a voz de Deus. Na peregrinação, os seminaristas viveram a experiência jubilar de passar pela Porta Santa. O trajeto feito por eles foi guiado pela cruz, mostrando o caminho a ser percorrido pelos futuros sacerdotes. Tive sim a experiência de passar na Porta Santa e também cumprimentar o Santo Padre. E que experiência profunda é renovar essa esperança, mesmo no olhar, no silêncio do coração. Ao final, abençoou os seminaristas e desejou uma boa peregrinação de esperança. Espírito Sanctus. Amém. Amém. Tanti auguri a tutti voi. Buon pellegrinaggio di speranza. O Papa Leão XIV confirmou nesta terça-feira a eleição do padre Francesco Ielpo como novo custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião. Padre Ielpo sucede o padre Francesco Paton e assume a missão em um dos lugares mais simbólicos da fé cristã, em um tempo marcado por desafios e esperança. De nacionalidade italiana, o franciscano Francesco Ielpo nasceu em Lauria, tem 56 anos e foi ordenado sacerdote no ano 2000. Em declaração aos meios de comunicação, Padre Ielpo destacou que o serviço que a ordem franciscana e a igreja lhe pediram o fez perceber a enorme desproporção entre a pobreza que traz como pessoa e a tarefa a que foi chamado, especialmente neste momento histórico. De acordo com ele, essa desproporção é bela, essa incapacidade mais ainda, porque significa que há espaço para que o Espírito Santo atue.
O novo custódio se confiou a Deus, à Igreja e à Ordem Franciscana, da mesma forma que fez em sua profissão religiosa. O novo custódio sucede o padre Francesco Patton, nomeado em 2016 e reconfirmado em 2022. Ao padre Francisco Ielpo, a Canção Nova expressa os melhores votos de bom serviço na Pérola das Missões. No Oriente Médio, Israel e Irã sinalizam o fim do conflito armado. O cessar-fogo foi anunciado por Donald Trump após mediação do Catar. Após 12 dias de combates, autoridades do Irã declararam o fim do conflito com Israel como uma grande vitória para o país. O Irã deve reabrir seu espaço aéreo esta noite, de acordo com o site Flight Radar 24, que monitora voos em todo o mundo. Alguns voos internacionais partiram e chegaram por Teherã por meio de uma permissão especial. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel alcançou uma vitória histórica que durará gerações, mas precisa completar sua campanha contra o Irã, derrotar o Hamas e trazer de volta os reféns de Gaza. Israel confirmou o fim dos ataques como o encerramento de um capítulo significativo no confronto, mas alertou que a campanha contra o país ainda não acabou. O exército israelense volta a concentrar forças na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. O cessar-fogo teve início nas primeiras horas de hoje, de acordo com o presidente americano Donald Trump, após uma negociação com Benjamin Netanyahu. O Irã teria aceitado a trégua após a mediação do primeiro-ministro do Catar. Mesmo assim, novos ataques em Teherã lançaram incertezas sobre o acordo, já que tanto Israel quanto o Irã violaram os termos estabelecidos. Seguimos dando atenção a este assunto que chama a atenção mesmo, grande atenção do mundo. Por isso nós vamos a Brasília, ao vivo, onde está a repórter Aline Campelo, que atualiza as informações sobre esse cenário de cessar-fogo. Aline, boa noite para você. Uma boa noite, Fernanda, Reinaldo e a todos. Desde a madrugada de sábado, quando os norte-americanos bombardearam 3 instalações nucleares do Irã, o mundo acompanhou, muito apreensivo, uma possível escalada da guerra no Oriente Médio. A resposta iraniana, nesta segunda-feira, envolveu 14 mísseis lançados contra a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Catar. Para entender melhor a repercussão geopolítica do conflito, ao meu lado está o analista de relações institucionais e cientista político, Gabriel Rufino. Muito obrigada pela presença. Gabriel, após 12 dias de conflito e essa fragilidade do acordo, qual que é a atualização dos fatos? Bom, agora nós vamos começar a viver os efeitos deletérios da guerra. Toda a ação militar tem consequências econômicas e consequências políticas. Esse conflito mostrou ao mundo que as instituições multilaterais, isto é, a ONU e o Conselho de Segurança, têm tido pouca efetividade na resolução desse tipo de conflito. Os Estados Unidos manterá, com certeza, o seu apoio imaculado a Israel. A Rússia mantém uma comunicação ativa com o chanceler iraniano, que se encontra lá no país, e agora começará talvez uma guerra de narrativas em quem foi o vitorioso desse conflito. E nesse momento, qual que é o posicionamento do Brasil? O Brasil, tradicionalmente e historicamente, tem uma diplomacia de neutralidade. Então, possivelmente o governo brasileiro não irá tomar nenhum lado, digamos assim, pois, claro, tem interesses comerciais com ambos os países. Então, com certeza, veremos aí do governo federal uma posição mais neutra em relação ao conflito. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. Eu volto com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, Aline. Até já. A brasileira Juliana Marins não resistiu à queda em uma trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. A jovem publicitária de Niterói, no Rio de Janeiro, caiu em um penhasco e aguardava por socorro desde o último sábado. A Indonésia, no Sudeste Asiático, tem diversas ilhas vulcânicas. Todos os anos, milhares de turistas se aventuram pelas inúmeras trilhas. Uma das mais perigosas e muito procurada pelos grupos é a do Monte Rinjani.
O vulcão, de 3.726 metros de altitude, fica na ilha de Lombok e teve sua última erupção em 2016. Nos últimos 5 anos, o governo indonésio contou 180 acidentes na trilha do vulcão Rinjani. 8 deles terminaram com mortes. Na manhã desta terça-feira, mais um episódio aumentou a lista de vítimas fatais nessa região do mundo. A da jovem brasileira Juliana Marins, de 26 anos. Juliana é natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Iniciou a trilha com o grupo na noite da última sexta-feira. Durante o trajeto, ela parou para descansar, enquanto o grupo seguiu a trilha. A jovem brasileira escorregou e caiu em um penhasco. Ficou 3 dias à espera de socorro. 50 pessoas estavam envolvidas na operação de resgate, considerada complicada por causa da neblina, do terreno íngreme e por ser impossível o uso de helicópteros. Hoje pela manhã, quando finalmente o resgate chegou, Juliana já estava sem vida. A família confirmou a informação da morte da jovem nas redes sociais e agradeceu as orações e mensagens de carinho que recebeu. Aqui no Brasil, o fogo tem deixado marcas profundas. Um relatório do MEP Biomas mostra que desde 1985, Cerrado, Amazônia e Pantanal concentram as maiores áreas queimadas do país. Diante do risco, a Defesa Civil de São Paulo lançou a Operação Sala Sem Fogo para alertar a população. Seca e falta de chuva acendem o alerta de queimadas. De acordo com o MAP Biomas, o Brasil das últimas décadas teve 206 milhões de hectares afetados pelo fogo, aponta o projeto de mapeamento da cobertura e uso da terra no país. Só no ano passado, 30 milhões de hectares foram atingidos. Em 2024, nós tivemos um ano de uma seca muito severa que atingiu grande parte do Brasil, uma seca que ela começou em 2023 e isso teve um impacto significativo para a inflamabilidade da paisagem. A primeira edição do Relatório Anual do Fogo, feito pelo MAP Biomas, revelou que no Brasil, em 40 anos, Amazônia e Cerrado com 86% e Pantanal com 62% foram os biomas com maior concentração de áreas queimadas. Embora a área destruída pelo fogo na Amazônia e no Cerrado seja semelhante, o espaço territorial amazônico é quase o dobro do Cerrado. 3 estados lideram em área queimada: Mato Grosso, Pará e Maranhão. Juntos, eles concentram 47% da área queimada no Brasil entre 1985 e 2024. Na Amazônia, essa fonte de ignição ela ocorre principalmente por conta do processo de desmatamento e também com a queima de pastagens. Em São Paulo, a Defesa Civil lançou a Operação Sala Sem Fogo. A plataforma monitora os focos de incêndio e avalia as condições climáticas no estado. Então, a gente vai ter um monitoramento através de drones, de aeronaves. Teremos esse acompanhamento durante todo esse período de estiagem. Além da Sala Sem Fogo, os moradores receberão no celular um alerta para as possíveis queimadas e focos de incêndios. É um sistema que abrange todo o estado de São Paulo. Ele é acionado conforme a região. Então, a pessoa que está naquela região, que está naquela região de risco, de alerta, ela vai receber um alerta no celular dela, independente se ela tem o cadastro. Boa noite. A massa polar intensa derrubou as temperaturas no sul. A cidade de Urupema, em Santa Catarina, marcou hoje menos 8,2 graus e registrou assim a menor temperatura do ano no Brasil. São Joaquim, em Santa Catarina, marcou menos 6, o que deixou árvores congeladas e atraiu turistas. Já em Salto do Lontra, no Paraná, a geada deixou muitos locais branquinhos, como você vê nas imagens. Amanhã, tempo firme na maior parte dos 3 estados do sul e pode ter novos recordes de menor temperatura do ano. Na capital Curitiba, mínima de 1 grau, em União da Vitória pode chegar aí a 1 grau negativo. A cidade de Mafra, em Santa Catarina, pode chegar a 3 graus negativos e na capital Porto Alegre pode marcar aí mínima de 4 graus. O frio ganha força no sudeste, principalmente no sul de Minas Gerais e São Paulo, onde pode gear. Chove apenas no litoral norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na capital paulista, amanhã, mínima de 4 graus.
No centro-oeste, tempo firme em todos os estados. E o destaque vai ser o frio no sul do Mato Grosso e também aqui no Mato Grosso do Sul, onde pode gear. O dia fica mais nublado nessa área escura com risco de temporais aqui no Acre, em Rondônia, também em Amazonas e no Amapá. E nessa faixa no Nordeste que fica aqui entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, com destaque para temporais em Salvador. O Banco Central divulgou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária que decidiu manter a taxa básica de juros da economia em alta. O Comitê de Política Monetária anunciou o fim do atual ciclo de aumentos na taxa de juros, mas decidiu manter a Selic elevada por mais algum tempo. A taxa passou de 14,75% para 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. Segundo o Copom, a economia brasileira tem mostrado resiliência, o que dificulta a convergência da inflação para a meta e exige um aperto monetário mais prolongado. O comitê também expressou preocupação com o cenário internacional adverso, incluindo o recente tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que aumenta a pressão sobre os preços. A Selic é o principal instrumento de controle da inflação. Com juros mais altos, empréstimos e financiamentos ficam mais caros, o que reduz o consumo e os investimentos. A expectativa é que, com a demanda menor, os preços de alimentos, combustíveis e serviços subam com menos intensidade, ajudando a conter a inflação. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência de conciliação para tratar das indenizações aos aposentados e pensionistas vítimas de fraudes no INSS. Cerca de 4 milhões de ações sobre o assunto estão em tramitação no país. Vamos voltar à capital federal com a Aline Campelo, que acompanhou a audiência. Aline. Oi, Fernanda. Bem, a nossa equipe conversou com especialistas tributários que deram orientações a aposentados e pensionistas para evitarem fraudes nos contra-cheques e explicam também o que fazer caso já tenham sido afetados por algum golpe. Vamos acompanhar. A audiência no Supremo Tribunal Federal foi convocada pelo ministro Dias Toffoli para analisar se é possível suspender as ações individuais abertas para ressarcimento de descontos indevidos na folha de pagamento por meio de sindicatos e associações, assim como a possibilidade de ser aberto um crédito extraordinário para que o governo tenha recursos e reembolse as vítimas dos golpes. É bom, por um lado, porque pode suspender o prazo prescricional, mas é ruim porque o INSS quer diminuir o valor da conta que ele precisa pagar aos aposentados. No STF, representantes do governo, do INSS, da Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal discutiram termos de um possível acordo para solucionar as consequências da operação sem desconto da Polícia Federal. No entanto, especialistas questionam a ausência de representantes dos aposentados e pensionistas. O governo está tentando negociar um acordo diretamente com o Supremo, sem que os aposentados participem diretamente dessa negociação. O INSS ou o próprio Supremo Tribunal Federal ele poderia instar representantes da sociedade civil para poder esse acordo ser mais equilibrado. Além das entidades e sindicatos em investigação, há relatos de fraudes e descontos bancários. É muito importante que a pessoa consiga verificar, por meio do canal do meuinss.gov, o seu extrato de pagamento dos últimos 5 anos, verificar mês a mês se houve algum desconto não reconhecido e, se houver algum desconto não reconhecido, que seja procurado o PROCON ou um advogado de sua confiança para que seja tomada a medida cabível. Dona Solange é pensionista do INSS e desde 2020 teve desconto não autorizado no seu contra-cheque. O valor mensal era pequeno, mas já chega a quase R$12 mil. Me vem desconto e eles alegando que era cartão. Aí eu falei assim, eu vou no INSS, não, lá não resolve não. Então eu vou para o meu advogado, porque eu já estou com o advogado, para ver o que ele me fala. Você entra no meuinss.gov.br e lá no campo de pesquisa, você vai pesquisar por bloqueio. E lá no bloqueio vai ter a opção de bloquear para novos empréstimos.
A reunião aqui no STF foi realizada a pedido da Advocacia Geral da União. Representantes de instituições públicas solicitaram autorização para a abertura de um crédito extraordinário no orçamento federal, que, se aprovado, seria destinado ao pagamento de ressarcimentos e ficaria fora do teto de gastos nos anos de 2025 e 2026. Na semana passada, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o anúncio das datas de pagamento dependeria da autorização do Supremo Tribunal Federal. Mas nesta segunda-feira, o ministro Dias Toffoli afirmou que a Corte não tem competência para autorizar a liberação de crédito extraordinário com essa finalidade. Apesar do impasse, o governo federal informou que tem condições de ressarcir de forma imediata cerca de 1.200.000 aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos realizados por entidades associativas. Segundo a AGU, o pagamento poderá ser feito por via administrativa, contemplando todos os prejudicados até o fim deste ano. O planejamento prevê que os primeiros lotes sejam liberados a partir do dia 24 de julho. Nós vamos seguir, então, acompanhando. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Aline. Boa noite. Bom descanso para você. É hora de esporte aqui no Canção Nova Notícias e o destaque vai para os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Alan Toledo chega com os gols, as viradas e os lances que movimentaram o futebol internacional. No saldo de gols. Hoje às 10 da noite tem mais Brasil em campo. O Flamengo enfrenta o já eliminado Los Angeles. Será que a inédita taça da primeira edição vem para o Brasil? Você acompanha tudo aqui no CN Sports. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias agora para falar da igreja que recorda hoje o nascimento de São João Batista, celebrado de forma solene. Em uma paróquia na zona sul de São Paulo, os devotos compareceram para homenagear o santo e renovar a fé. Para o casal Silvânia e Paulo, este foi um dia de agradecimento. Um ano atrás nós estávamos aqui servindo, um mês após o meu esposo teve um AVC. E hoje, um ano depois, nós estamos aqui novamente, bem, sem nenhuma sequela, na graça de Deus, intercessão de São João Batista. Então você pensa, poxa, cada vez mais, não, porque tive, não, isso aqui é uma forma de poder mostrar para as pessoas e mostrar também o quanto São João Batista e Deus nos ama, né? Dona Osmarina é testemunha viva da caminhada da paróquia. Presente desde a fundação, há mais de 60 anos, acompanhou momentos marcantes na comunidade e guarda com carinho essa história. A paróquia é muito unida, né? A comunidade unida. Né? Nas festas que nós temos, não é só festa, é evangelização, as formações que nós temos. Então eu sou muito feliz de participar dessa paróquia, né? A missão de São João Batista foi preparar o caminho para a vinda de Jesus. Primo do Salvador, nasceu 6 meses antes e é considerado o último dos profetas, aquele que anunciou a chegada do Messias. Essa alegria que os vizinhos e os parentes sentiram e experimentaram quando João nasceu, como o Evangelho narra, nos faz ter as nossas festas como expressão desta alegria. Celebrar o São João é celebrar a alegria desse profeta da esperança que nasce para preparar o caminho para Jesus. Foi esse testemunho que tocou o coração de Roberto. Afastado da igreja, ele viu sua vida mudar em um dia de São João. E do nada saiu uma pessoa do meio da procissão que estava segurando o andor, colocou nas minhas costas e de lá para cá eu entendi o chamado. E nunca mais saí daqui da paróquia. Aí começamos a servir, pastoral familiar e outros movimentos aqui dentro. João Batista viveu sua missão às margens do Rio Jordão, onde anunciava a necessidade de conversão e mudança de vida. Ao batizar Jesus, revelou ao mundo o Filho de Deus. Seu testemunho de fé e verdade lhe custou a vida. João foi decapitado por ordem de Herodes, por nunca ter se calado diante da injustiça. Por isso o nome João é o agraciado, aquele a quem Deus manifestou a graça. Por isso, em João, nós encontramos um exemplo de
esperança e de que nunca devemos perder a esperança. Vamos falar agora do legado de Padre Léo, que permanece vivo em todo aquele que contempla a sua história. O exemplo de fé inspirou a abertura de seu processo de beatificação. Pois é, ao final da fase diocesana, o reconhecimento da santidade passa por nova etapa. Para a comunidade Betânia, os próximos passos são aguardados com esperança. Eu diria que era uma amizade em Deus, com toda a simplicidade, mas ele buscava na Canção Nova mais Deus. E eu queria que a presença da Canção Nova levasse mais Deus para o Padre Léo. A ciência trabalha com as causas do problema, a fé trabalha com a finalidade. Ela olha para o fim. Quem não sente saudade desse tempo? Padre Léo foi exemplo vivo de que vale a pena seguir a Cristo, não apenas pelas palavras, mas por atitudes concretas. A vida foi construída como resposta ao chamado de Deus, e quem teve a chance de viver com ele, viu nascer obras capazes de tocar profundamente aqueles que estavam afastados da fé. Na comunidade Betânia, o acolhimento é marca registrada. Para muitos, foi ali que a experiência com o Espírito Santo se tornou real. É ser alegre, gente. Quando você realmente sentir a presença do Espírito Santo, você vai sentir alegria dentro de você. É isso que eu acho, que essa vem a força do Espírito Santo, que é a força do Espírito Santo, né? É a alegria. A fase diocesana do processo de beatificação de Padre Léo foi encerrada com emoção e gratidão pelos membros da comunidade. Agora, a expectativa se volta para os próximos passos, que serão aguardados com esperança. Hoje nós temos a graça de poder apresentar lá em Roma todo esse trabalho que não foi feito de uma mão só, de várias mãos, de muitas pessoas que colaboraram e de modo especial do povo que mandou o seu testemunho de graça para o Padre Léo. O postulador da causa explica como será a próxima etapa do processo. Essa fase romana vai começar com entregar as atas, se todas as atas foram bem feitas no nível jurídico, e depois se começa um grande trabalho de resumo de todas essas atas, que se chama posizio. O postulador, com colaborador, um relator da causa, vai construir essa posizio. Em Betânia, cada espaço carrega um sentido. As flores cultivadas por quem reencontrou a vida são sinais visíveis do amor de Deus. Ali, entre o verde da natureza, a alma repousa e encontra paz. E em cada canto, a presença de Padre Léo permanece viva. Um legado que continua a florescer. Que bom saber de tudo isso, né? Padre Léo acolhia os que o mundo rejeitava. Com seu carisma e verdade, ele mostrou que evangelizar é amar profundamente, mesmo na dor. Betânia continua sendo sua voz, dizendo: aqui você tem valor e pode recomeçar. Alcançamos até aqui 71% na campanha de junho. Faltam 4 dias úteis para terminar o mês. A Canção Nova conta com você. Seja sócio evangelizador e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. A alegria é um sinal de fé e o sorriso cultivado na infância pode transformar muitas histórias. Nesta terça-feira, os alunos do Instituto Canção Nova protagonizaram um momento especial regado a bom humor e criatividade. A atividade pedagógica foi inspirada em um ensinamento de Padre Jonas Habib. Da sala de aula para um momento especial de stand-up. Assim começou uma experiência diferente e divertida para as crianças da educação infantil do Instituto Canção Nova. A ideia surgiu da professora, nossa professora do nível 2, junto com a coordenação pedagógica. Esse ano, nós trabalhamos como projeto anual a história do Padre Jonas. Entre sorrisos e alegria, o projeto anual da educação infantil do Instituto Canção Nova ganha vida. A iniciativa se inspira na frase marcante de Monsenhor Jonas Habib, que diz:
O nosso hábito é o sorriso. E é isso que podemos ver em cada olhar e gesto das crianças. Porque o nosso bom humor precisa ser um bom humor cristão, que não ofende. E o objetivo é justamente esse, ensinar às crianças a virtude do bom humor, que não ofende, mas que provoca boas risadas, e esta alegria vai se contagiando por toda a escola. Além da apresentação, as crianças também participaram da produção de um livro com a professora. O título não poderia ser outro. Nosso hábito é o sorriso, reflexo de tudo o que foi vivido ao longo do projeto. Foi muito legal porque antes eles falavam a piada e já falavam a resposta, né? Foi todo um trabalho para a criança esperar, a criança não falar da outra, então teve vários objetivos ali, né? Que acabou estendendo para as famílias, né? Para a construção do livro de piadas do nível 2. Para cada criança, uma lição. É possível rir com leveza, respeitando o outro e cultivando a alegria que une. No fim, mais do que sorrisos, nasceu comunhão. O que é feito para andar, mas não anda? Ué. O que, gente? Nada? Nenhuma ideia? Fala, Jonas, que ninguém acertou. A rua. A rua! E assim encerramos a edição de hoje no Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Excelente noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.